Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começou o FIB 360 aqui na NET e essa novidade que a gente já está divulgando da LPNet, né? Que agora nossos conteúdos da TV FIB chegará a mais de 40 cidades aqui do estado de São Paulo. Estamos muito felizes com essa nova empreitada, chegando em maior alcance, mais cidades. Aqui também chega novos amigos, novos parceiros, é a Cauã Mangotes e Máquinas, que agora vai ter o quadro Cauã na Pauta. Então, eu vou trazer especialistas para falar sobre o mundo, o universo da construção civil. E essa semana eu conversei com uma grande engenheira que vai falar um pouquinho mais sobre as novidades desse mercado. Então roda aí o quadro Cauã na Pauta. Começa agora o Na Pauta aqui no FIB 360 com apoio da Cauã, a empresa de solução para a construção civil. Para você entender um pouco mais sobre a fabricação da Cauã, que é 100% brasileira, entra no site dela, no www.cauã.br. Lá você vai ter todas as informações do processo e como você pode colocar a Cauã na sua obra. E hoje eu trago aqui mais uma vez a minha convidada, Bianca Brajon. Bianca, já está em casa, Thiago, né? Estou em casa, obrigada. Agora para falar de um trabalho mais específico, inclusive da Cauã, que é o adensamento do concreto, né? Sim. E tem mais a ver até com a sua área, né? Que Exatamente. é a área de patologia. Patologia de estruturas. Sim. E o que seria o adensamento do concreto? Só para o pessoal entender. Adensamento do concreto, o que é? Tirar os vazios de ar que são colocados dentro do concreto durante o lançamento. Aquele ar que entrou ali, ele não pode ficar ali. Então ele precisa sair e existe o jeito certo de fazer esse ar sair de lá. Que é com os vibradores, com os mangotes vibradores, vibrando o concreto de forma que ele se ajuste nas formas e ele fica nivelado, ocupa todos os vazios, atinge a densidade ideal, que é o que a gente fala, é uma quantidade de massa ocupando um espaço, que a gente não pode ter ar ali, porque vai comprometer diretamente a qualidade daquele elemento estrutural de uma construção. Obra, né? E assim, se você não utiliza, pode dar diversas patologias. Exatamente. Rachadura é um exemplo? Rachadura é um exemplo por quê? Não é que não vibrar vai aparecer uma rachadura. A princípio vai ter um vazio de ar ali. Sim. Esse vazio de ar, ele compromete a resistência daquele elemento estrutural, seja uma viga, seja uma coluna. Vamos pensar numa coluna recebendo uma carga. Tem um vazio de ar ali que não foi projetado ter um vazio. Ali, a eficiência daquele elemento estrutural, ela está comprometida. Então, a carga que ele está recebendo excede o que ela está conseguindo segurar. Consequentemente, vai rachar. Então, é muito importante quem trabalha com obra ter esse equipamento. É importantíssimo. E não é difícil achar esse equipamento, não, né? Só entrar lá em contato com a Cauã, o pessoal consegue. Exatamente. Fabricação 100% nacional. Deixa eu fazer uma pergunta. Como obter mais eficácia? Porque eu fui lá, tô no meu canteiro de obra, contratei, às vezes as pessoas alugam também, né? Exatamente, não exatamente compram, mas às vezes compram. Geralmente pequenos construtores alugam, né? Uma grande obra vai entrar em contato para uma fabricação mais independente, né? Até porque, Thiago, existem diferentes tipos de mangotes vibradores, de tamanho, de distância, de diâmetro, conforme a construção. A necessidade da construção. Exatamente. Né? Mas a pessoa foi lá e adquiriu. Como que ela consegue obter mais eficácia com esse aparelho? Não basta ligar na tomada, o motor e sair vibrando tudo. Existem alguns detalhes que são bem importantes na hora de adensar o concreto. A posição do mangote, ele deve ser colocado no lugar certo, ele deve vibrar por um determinado tempo pré-especificado, conforme o elemento estrutural que a gente estiver trabalhando. Existe a profundidade, existe a recomendação de não encostar nas armaduras, evitar as armaduras, para que não tenha, para que não desmonte ou tire o que eu quero dizer?
a forma com que ela foi montada. Isso é muito... Isso é muito importante. Porque gera ali um retrabalho, né? Exato, e muitas vezes não perceptível. Porque o concreto tampou. Eu não vi se minha armadura saiu do lugar. Entendi. Entendeu? Tem que ter um cobrimento correto de concreto na armadura. Então, se eu vibrei a armadura, ela encostou na forma, não vai atingir o cobrimento. Consequentemente, essa minha armadura vai ficar exposta ao tempo, ela vai corroer e minha estrutura vai estar comprometida. Existem os distanciamentos dos pontos de vibração. Então, dependendo do diâmetro do mangote, ele permite, ou ele pede que respeite um distanciamento. É muito melhor vibrar períodos curtos, com distâncias pequenas, do que vibrar bastante e aumentar o distanciamento. Porque o vibrar bastante tem uma coisa muito importante de tomar cuidado, que é a segregação do concreto. O que é isso? O concreto é uma mistura. É cimento, areia, pedra e água. Formou concreto. Vibro demais, e é uma mistura homogênea. Vibro demais, começa a separar. A água... Não é a intenção. Não é a intenção. A nossa intenção é adensar. Entendi. É apenas assentar e ocupar vazios. A hora que eu começo a segregar, ele deixa de ter a eficiência estrutural dele. Eu separei aqui com o Henrique algumas imagens para o pessoal entender o que a gente está falando. Com as bolhas, que também é uma forma, né? Sim. Da não utilização do mangote vibrador. Se chama nichos de concretagem. Nichos? Nichos de concretagem. São os vazios que ficam na estrutura quando não bem adensado. Também tem uma fotinho ali, ó, das rachaduras que a gente já estava falando, né? Para o pessoal entender, né? O que não... Corrosão de armadura, porque um vazio permite que entre umidade e corroa a minha armadura. Leva um certo tempo, ela não tem resistência nenhuma mais. Esses equipamentos, eles conseguem ter uma sobrevida? Queria saber de você, porque eles não são baratos, né? Não são baratos, mas consegue ali o pessoal ter uma sobrevida com esse equipamento? Tem uns cuidadozinhos, assim, básicos, né? Limpeza. Por quê? O mangote, ele entrou no concreto, ele saiu de lá, ele precisa ser limpo, porque senão o concreto ele vai secar e vai ficar difícil o manuseio depois. O cuidado da assistência técnica. Tem o período certo de assistência, tem lubrificação de motor, tem, por exemplo, motores elétricos, evitar usar em dias chuvosos, por ser eletricidade, até comprometer a saúde do trabalhador. Então, motores elétricos, evitar em dias chuvosos. Em contrapartida, motores a combustível, gasolina, evitar em lugares fechados, por causa da produção de monóxido, etc. Então, são cuidados, assim... que vai levar esse equipamento a durar mais. É mais aos bons usos e seguir as normas de bons usos na construção civil que vai fazer o equipamento ter a vida útil dele. Como a Bianca falou, né, a assistência é fundamental, né? Assistência é fundamental. Então, a assistência vocês conseguem ter com a Cauã. É isso mesmo. Quer um atendimento personalizado? Entre agora em contato nesse QR Code que está aparecendo na sua tela e chama um consultor para você entender como é o trabalho da Cauã nessa situação da assistência, que é fundamental para que o seu equipamento tenha uma sobrevida bem maior aí na sua obra, tá certo? Bianca, muito obrigado. Obrigada, Thiago. Foi um prazer. Disponibilidade, né? E como pessoal que queira também saber dos seus serviços, como elas podem te procurar? Bom, a minha empresa aqui em Bauru chama Bragion Engenharia, vocês me encontram em todas as redes sociais. Eu trabalho especificamente com laudos técnicos, diagnóstico e patologia de edificação, tratamento, e me coloco à disposição para quem estiver precisando de mim. Obrigada, viu? Obrigado eu, Bianca. E esse foi mais um Na Pauta, Apoio Cauã. Esse foi o Cauã na Pauta e a gente vai continuar sempre trazendo novidades do mundo da construção civil. Para mais informações, acesse o site que está aparecendo aqui na sua tela, tá bom? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial. Na volta, eu vou trazer uma convidada especialista de gestão de pessoas para você ficar sabendo o que está acontecendo e como se dá bem aí nas entrevistas de emprego. Não sai daí que eu volto já.
true, something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. E estamos de volta aqui com o FIB 360. Estou muito feliz realmente de retomar essa empreitada nesse momento tão bacana para a TV. Você que está nos assistindo agora em mais de 40 cidades, aqui os nossos conteúdos da TV FIB. Bom, não poderia ser diferente, a gente está em grandes desafios a todo momento com essa volta, né? A gente ficou 2 anos aí em pandemia, né? E muita gente está com dificuldade de voltar para o mercado. Muitas coisas mudaram, 2 anos, parece que o universo mudou. Então por isso eu chamo aqui, quero muito aplausos para Ellen Garmes, aplausos. Tudo bem, Thiago? Obrigado, muito obrigado, TV FIB 360. FIB 360. FIB 360. É uma honra, Ellen. Imagina, muito obrigado. Agradeço também a parceria de sempre, viu, Thiago? Muito obrigada. Que é o seu começo, né, Ellenzinha? Sim, sem dúvida. Ó, vamos lá. Você que está nos assistindo, eu falei, né, no início, né, que ela vai dar dicas, então você quer, né, perguntar mais, está assistindo a gente pelos canais da LPNet ou da NET, manda aqui o Henrique está deixando o @ do nosso programa, o FIB 360. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa no comentário que eu vou mandar para Ellen, pode ser, Ellen? Lógico, pode ser sim, óbvio. Fica esse combinado, sim, porque sim, assim, o pessoal está com dúvida, né? Sim, tem muita dúvida, está acontecendo uma transformação mesmo no cenário, no cenário das empresas, no cenário do recrutamento e seleção, e é importante sim a gente ter essa movimentação de entender o novo momento que a gente está passando, sim. E principalmente quem, né, nós temos que atingir, porque hoje fala-se muito, né, sobre as culturas. Então você aí que está com dificuldade de liderança ou com o seu próprio líder, fica aqui atento que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria saber, você é consultora, né, Ellen? Sim, sou consultora, Thiago. Tenho uma empresa, uma consultoria e ela é bastante focada no RH. Consultoria Garmes, né? Como começou? Conta pro pessoal que também tem interesse de empreender. Eu vejo muito isso, né? Na pandemia, muitas pessoas tiveram que deixar ou mudar os seus sonhos, né? Do empreendedorismo. Nossa, Henrique, quase que não sai aqui essa palavra. Mas conta como que você iniciou na sua jornada lá na Consultoria Garmes. Bom, Thiago, eu sou Relações Públicas de formação. Da minha área. Sim, né? Exatamente. A gente é de comunicação e desde 1998, eu entrei na faculdade em 98, fiz uma pós-graduação em inclusão social. Sim. E desde então eu trabalho nos RHs das empresas. A comunicação e o RH das empresas, elas estão muito juntas, sempre Sim. dentro do mesmo setor, ou às vezes são raras as empresas que têm um profissional de relações públicas, um jornalista, um publicitário. Geralmente as empresas têm 1 ou 2 profissionais que fazem tudo e mais um pouco. A comunicação integrada. Né? Exatamente. Então, sempre me vendo nesse cenário, no cenário das relações públicas, no cenário das relações humanas, eu percebo que tudo é gente, tudo é tratar com o ser humano. E eu tenho essa veia muito humana, eu tenho essa pegada
da comunicação e a pegada das relações dos recursos humanos, da gestão humana, né? E quando eu me vi num desafio de partir do marketing que eu estava em uma empresa e partir para a área de liderança. Eu fui primeiro para a liderança, então daí eu fui para a área de novos negócios de uma empresa, e dentro desses novos negócios eu me vi tendo que fazer essa retomada do meu lado mais ponderado. Então aí a gente já começa a falar das novas, de uma forma de gestão, das dicas para profissionais. Quando você tem interesse de mudança de um comportamento, mudança de perfil, para que você tenha consiga se adequar melhor àquela atividade. Então, eu comecei a fazer vários cursos, comecei a buscar treinamentos pessoais para que eu pudesse, inclusive, ser um pouco mais ponderada, mais séria, porque a gente sabe que da área de marketing, de comunicação, muitas vezes naquilo que a gente trabalha, e eu sempre trabalhei muito com eventos, com entretenimento, parte social, parte de eventos corporativos, isso me trazia um lado muito leve. E eu percebia que dentro desse lado muito leve, dentro daquele cenário que eu precisava me incluir, que é a parte da gestão de novos negócios, aquilo ficava demais. Então você também sofreu um pouquinho. Nossa, sofri muito, porque hoje eu entendo, hoje eu tenho dentro da minha empresa, né, eu preciso me adequar aos perfis. Sim. Eu sou uma analista comportamental e dentro dessa análise eu percebo o quanto eu mudei. Eu tinha um perfil influente. Eu era uma influente natural. Eu sou uma influente natural, né? Então, daqui a pouquinho a Ellen vai explicar pra gente aqui, né, sobre a teoria DISC. Você que é de RH, você que gosta, né? Ela vai fazer um conteúdo bacana sobre isso. Ellen, eu posso falar a empresa que você trabalhava, que foi onde eu te conheci? Lógico. A Pascoaloto. Eu atrelo muito, né, você dessa época que eu conheci você trabalhando em toda essa área corporativa, de gestão, né, de comunicação integrada lá na Pascoaloto. E foi uma dificuldade, eu tenho essa curiosidade, foi uma dificuldade das pessoas enxergarem na Ellen, né, uma empresária, ou ficaram atentos àquela comunicóloga de sucesso, de gestão de negócios? Não, Thiago, foi muito difícil, muito difícil, porque realmente as pessoas têm a ideia, né, como a Pascoaloto é uma empresa que ela vem de uma gestão familiar, né, e eu tenho o meu irmão como um gestor lá dentro. Inclusive, manda um abraço pro Eric, que a gente quer ler aqui o Eric, viu, Eric? Com Senta certeza. Aqui com a gente. É uma grande personalidade, né? Não é porque é o meu irmão, mas eu falo que nessa vida ele não vai deixar de ser meu irmão, né? Então, dentro do cenário que eu estava, para mim era uma dificuldade, porque as pessoas me viam como irmã dele, e nunca como a profissional que eu poderia estar mostrando ali naquele momento. Então, muito bom. Vou só fazer um parênteses aqui, não sou Faustão não, viu, Eli? Mas é porque as pessoas pensavam muito assim, ouvia, né? Ah, ela tá aqui por causa que tem cunha com o diretor, né? Era irmã do diretor, o Eric, né? E as pessoas, mas assim, eu acredito que você soube superar muito bem, porque todo mundo fala muito bem de você, né? Então você conseguiu também, mas não foi fácil. Não foi. Antes era, como que era feita a citação do meu nome? Ah, a Ellen é irmã do Eric, é do marketing. Sim. Depois eu mudei. A Ellen do marketing, que é a irmã do Eric, que inclusive é irmã do Eric. Então, assim, existe sim essa comparação. Para mim é uma comparação ruim? Óbvio que não. Eu sou super fã do meu irmão, eu sei a nossa história, né, está linkada a tudo isso, e eu tenho muito orgulho de onde a gente chegou realmente, de onde ele chegou. Porém, para mim, era um dificultador estar ali, por conta exatamente de que eu nunca ia deixar de ser uma pessoa que estava sempre linkada a ser irmã, a ser parente, né?
Eu sou uma profissional, primeiro eu fiz magistério, eu fiz Cefam, Nossa. depois eu fiz Relações Públicas na USC, eu sou da primeira turma de comunicação da USC, entrei lá em 98, formei em 2003, e depois disso eu fui embora para Goiânia, exatamente para me fortalecer como profissional e como pessoa. Eu via que aqui em Bauru, todo mundo fazia esse link. É muito louco, então você muito sofreu louco também essa história. com isso, né? Muito, porque todo mundo fazia esse link. Eu peguei e fui embora para Goiânia, e lá em Goiânia eu tive, eu acho que assim, uma grande força do universo, Sim. né? Que eu entrei como coordenadora de treinamento do Grupo Walmart. E lá eu fiz, graças a Deus eu fiz história. Lá eu tenho uma grande paixão pelo Walmart, até pelo fato de todo o conhecimento que me foi passado, mas também pela força que me deu como ser humano e como profissional. Aí lá ninguém me conhecia. Eu cheguei, eu conquistei esse espaço, eu trabalhei 2 anos no Grupo Walmart como coordenadora de treinamento. E há uns 2 anos atrás, como a gente falou do bastidor, né, você encontrar uma pessoa numa rede social que falou assim, Ellen, eu fiz questão de te encontrar e vim falar com você, porque hoje eu sou um empresário aqui na cidade de Goiânia, e você que me deu o treinamento, e eu lembro exatamente quais foram os ensinamentos que você me passou. Dali, isso faz uns 2, 3 anos, dali eu falei, gente, é sinal que eu tenho aí um propósito. Que bom. É muito lindo, Então, porque... você acha que as pessoas, às vezes, precisam sair do lugar que ela está? Ainda mais se essa pessoa não se enxerga valorizada. Ela precisa sair daquele ambiente para talvez até responder que sim, ela tem os talentos e os méritos dela. Sim, eu não tenho dúvida disso. Comigo aconteceu assim, e de repente aquele negócio santo de casa não faz milagre. Sim. Então, fazia, mas eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar por conta de todo esse cenário por meio volta, mesmo, né? o meio todo. Então, quando eu fui e eu voltei fortalecida como profissional, como pessoa, entendendo quem eu sou, entendendo realmente a força, a minha força, a força do sobrenome, ok, mas a minha força como pessoa e com propósito de mudar a vida de outras pessoas. Foi quando eu voltei para Pascoaloto, trabalhando na área de comunicação da Pascoaloto, fiquei 2 anos, fui convidada para abrir um cenário novo dentro da Pascoaloto, que foi os novos negócios. Era um setor totalmente novo, completamente que é explorar novo. Novos negócios. Explorar novos negócios, já que o negócio da empresa estava focado sempre na cobrança, eles queriam voltar ampliar o cenário, carteira, né? ampliar o cenário para outros momentos, como saque, atendimento ao cliente, vendas, televendas. E aí foi quando o meu grande mentor, Gilmar Martins, que eu considero que foi realmente um marco na minha vida, eu gosto demais. Um abraço para ele. Um abraço, Gil, realmente, ele sabe disso, que todas as vezes que eu o encontro, eu chamo ele de meu guru. Então, eu chamo o Gilmar de guru, que ele realmente, ele tinha essa... preocupação, né? E esse desafio. Sim. Ele tinha esse desafio de me colocar ali como outra pessoa que não fosse a Ellen do marketing, a Ellen toda espalhafatosa, que realmente o marketing exige da gente, que a gente seja, que a gente... eu trabalhava com eventos internos, de repente eu fui vender a imagem da empresa para outros clientes. E é nesse ponto que eu quero tratar com você. Ô, Ellen, você quer tomar uma aguinha? Bom. Toma uma aguinha, porque a Ellen, ela tá aqui falando, tá numa conversa muito gostosa, mas dentre todas as dificuldades que as empresas têm, é conciliar os perfis. Eu acredito que hoje você, como consultora de RH, escuta muito isso, né? O pessoal está com dificuldade. E como conciliar? Ajuda o pessoal que está nos assistindo, pelo amor de Deus. Sim. Hoje as pessoas, pelo fato do momento que a gente passou, um momento difícil de acesso a novos empregos, muita gente desesperada para buscar emprego. E daí eu pergunto, você quer um emprego ou você quer um trabalho? Trabalho dá trabalho. Hein? Trabalho dá trabalho. Então você tem que estar disposto a tratar aquele momento como um trabalho. Sim. Você precisa ter disponibilidade de estudar.
você precisa ter disponibilidade de pensar no novo, você precisa entender que nem toda empresa é para a cultura que você leva com você mesmo. Temos cultura social, que é a tua cultura, como dentro da tua casa. A tua cultura de dentro da tua casa pode não ser a de dentro da minha. E aí que gera o conflito. E aí você vem a cultura social, você vem a parte técnica que tem o candidato, né? Você tem um estudo técnico, e daí você tem a parte da cultura corporativa, a cultura empresarial, os valores dessa empresa. Se não fizer sentido tudo isso, para que você vai entrar numa empresa? Por conta só do dinheiro? Né? O dinheiro pelo dinheiro, eu falo isso para os candidatos e é muito sério, o dinheiro pelo dinheiro, ele traz uma satisfação momentânea. Se você não for pensar em construir, em ser feliz com o tempo ali, você não vai ter sucesso, porque ele vai pagar as suas contas, pagar as suas dívidas pontualmente, e depois ele não tem outro significado. Não, mas eu entendo isso tudo que você acabou de falar, né, Ellen? Mas dentro de um cenário que nós estamos, como que você consegue bater esse papo real? Desse jeito. Com o candidato e ele entender que às vezes aquela vaga não é para ele. Desse jeito, Thiago. Eu sou muito desse jeitinho. Eu sou muito transparente e eu levo hoje, o meu trabalho é no RH humanizado. É no recursos humanos humano. É no recursos humanos do olho no olho. É voltar a enxergar a empresa e o ser humano como parte integrante de uma família. Então, eu retomo todo... Sabe aquele negocinho da cadernetinha do seu Zé, que a gente tinha, que anotava e pergunta, Thiago, você sarou? Você tá melhor? Aquela situação que você me contou anteontem, tá tudo bem? Porque tá tudo muito mecânico, robotizado, né? Tá muito automatizado, né? Então, hoje você recebe parabéns, feliz aniversário de um grande grupo, né? De magazine, né? Já até dei aí a dica de qual que é a empresa que mas a gente sabe que se trata de robôs, se trata da automatização, não é uma relação humana real. Exato. E isso é muito triste quando a gente começa a perceber que somos somente números. E não é crítica, viu? A empresa, eu acho que é uma estratégia incrível. Todo mundo gosta de receber lá o parabéns, né? Mas não é um processo humano. Né? Não é um processo humano. E aí, quando eu me propus a Garmes Consultoria e Gestão de Pessoas, realmente eu me propus a trabalhar muito mais o humano, a tratar e voltar nesse processo de olho no olho, entender a expectativa daquele candidato, trabalhar o fit cultural. Isso está sendo muito falado hoje, é o fit cultural. Hoje a gente não entende muitas vezes o que é o fit cultural. O que é o fit cultural? Já ia perguntar, o que é o fit cultural? É tratar a parte técnica do candidato, então, todo mundo, você vai lá, você vai estudar, então você tem a parte técnica. Sim. Ok. Aí, depois a gente vai para a parte ética. Se você é ético dentro daquele cenário, ok? A parte cultural do candidato, se assemelha àquela empresa que ela vai fazer, vai fazer parte a partir de então, ou não, entendeu? Isso é o fit cultural, é você fazer a junção das coisas que fazem sentido. E daí você me perguntou como que eu converso com o candidato, exatamente assim, faz sentido isso para você? Faz sentido? Assim, será que naquele momento ele não vai responder que sim, porque tá precisando da vaga ou não? Já fiz gente desistir. Já? Já. Porque na verdade você não faz desistir, você faz a pessoa cair em si, né? Você faz pensar. Você faz pensar que aquele dinheiro pontual, ele não vai fazer, ele vai fazer diferença para pagar suas contas. E depois? O que tem de mais ali? Se ele pode estar tirando a vaga de um candidato que tenha muitas vezes outras
outras habilidades para aquela vaga, que tenha muito mais habilidades que condizem com aquela vaga, e não só habilidades, mas a cultura parecida. Comportamentos. O comportamento. Hoje, quando a gente fala, eu não vou levar vamos colocar assim, num cenário mais fala popular, tá? Não vou levar um Mauricinho para trabalhar dentro de um cenário de TI, de vibe total. Não vai, não tem como, eu não tenho como. Aquela pessoa ela vai se sentir o famoso peixe fora d'água, né? A gente tem essa preocupação. Eu, na Garmes Consultoria, eu tenho muito essa preocupação de entender. Então, muitas vezes, eu tenho vários candidatos lá que fazem, Ellen, mas você não achou mais nada para mim? Olha, faz sentido esse trabalho para você? Se fizer sentido, ok. Se não, a gente deixa para uma próxima. Né? Repense. Veja se realmente aquilo ali vai ser importante para você pontualmente ou se vai ser importante para você como propósito de vida. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de fazer com que as pessoas entrem nas lojas, retomem sua vida, entrem nas lojas para comprar com o suor do seu trabalho. Eu falo que esse é o meu propósito, de retomar as pessoas para linha de consumo. Porém, ninguém quer nada ganhado. As pessoas não querem ser o tempo todo receber... O trabalho literalmente enobrece, né? Enobrece, em diversas questões. Eu quero pressionar um pouquinho mais a Ellen aqui, mas nós vamos para um pequeno break, mas eu vou falar para ela de um dado importante que foi um estudo da própria Cato, agência de emprego famosa aqui no nosso país, que apontou que de 10 emissões, 7 estão ligadas com comportamento. Então ela vai comentar no próximo bloco, não sai daí, FIB 360 retomando as atividades aqui pela NET e LPNet. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. E estamos de volta aqui com o FIB 360 pelo canal 14 da NET, pelo canal, olha, até esqueci aqui, ó, 62 da LPNet. Ó, no break eu deixei aqui uma perguntinha no ar, né? De 10 demissões que acontece, 7 são causadas por comportamento. Como isso, Ellen? De repente, Thiago, a gente está hoje vivendo um cenário de que as pessoas têm, porque você tem o traço do perfil da pessoa, né, que são os traços, como você mesmo falou anteriormente, como analista comportamental DISC, o que é o DISC, né, que ele traz os perfis separados para que a gente possa fazer a junção e ter o comportamento daquele ser humano. Muitas vezes você tem um perfil natural, que por isso eu faço as entrevistas naturalmente, porque é no natural que a pessoa... Porque você vai com um perfil adaptado para uma entrevista. Claro, né? Todo roteirizado. Roteirizado. Aqui, né? Se você se deixa um pouquinho
mais no natural, mais solto, você consegue, Ellen, consigo extrair do candidato qual é o momento natural dele. Porque o momento dele adaptado, ele chegou ali naquele momento adaptado. Então, por que está havendo as demissões? Porque na contratação existe, primeiro, existe aquela robotização da contratação. Entendi. Né? Que existe, vamos fazer por internet, vamos fazer por sites, vamos fazer aquele monte de teste, aquilo lá mede o conhecimento da pessoa, mas não mede o comportamento dela. Existe essa diferenciação entre perfil, comportamento e parte técnica. E ética, né? Que a pessoa é ética ou não é. Para mim, eu já falo, e tem algumas perguntas dentro do recursos humanos, do recrutamento e seleção, que eu faço, que são capciosas mesmo para pegar o indivíduo que não tem a parte ética. Ellen, como que a gente pode pensar num perfil que às vezes não está aí consolidado ou não está batendo com os valores da empresa e ele queira propor uma mudança? O que ele pode fazer? Ele tem que fazer alguns cursos, ele precisa entender quem é ele. Primeiro, tudo vai do autoconhecimento. E, mas eu não consigo mudar? Óbvio que consegue mudar. Todo mundo consegue ter uma mudança. Uma mudança, eu vou te dar o exemplo da Ellen, tá? De mim mesma. Eu era um perfil influente, como eu tinha falado no bloco anterior, como comunicóloga, como marketing, como pessoa que sempre fui desenvolvida para isso. Eu tenho um perfil natural como influente, que tem como parte do seu perfil de comportamento ser legal com todo mundo, ter esse momento de transitar entre os departamentos com muita facilidade, de tomar decisões com muita facilidade, tá? Agora, hoje, depois de passar por vários treinamentos e várias situações na vida várias também, situações, né? Onde me colocaram em xeque e que eu precisava ter um perfil de liderança. O ser humano vai mudando também com o tempo, você não sente isso também? Né? Sinto, e se isso fizer sentido para ele, sim, né? Não adianta. Às vezes as coisas acontecem para você hoje, você tem uma ação. Quando você se vê em uma outra época ou em outro momento, você já mudou, né? Quantas vezes a gente para também para analisar, né? Quando a gente é jovem, nossa, por que eu fiz isso? Sim, por isso que o perfil DISC, né? O comportamento DISC, ele deve ser analisado a cada 6 meses. Porque nós mudamos. Porque a gente muda de acordo com o ambiente e também de acordo com o que a gente é colocado à prova. Sim. Então, por exemplo, eu não sou a mesma pessoa aqui, eu não tenho o mesmo comportamento em frente à televisão, como eu tenho numa festa, né? Com os meus amigos, nem poderia. Né? Isso é perfil, eu tenho um perfil, porém o comportamento adequado para aquele setor ou para aquele ambiente que eu estou. Então, qual seria uma dica válida? É uma dica onde você vá se entender como pessoa. Sim. Se entender aonde você quer. Primeiro, você coloca ali qual o seu objetivo de vida, qual o seu objetivo como profissional, qual o seu objetivo como pessoa e aonde você quer alcançar. O que você quer? Quais são as metas? E aquilo, o mais interessante que dá para a gente fazer também qual é o momento que eu entendo que aquele perfil ele pode estar mais fraco, vamos colocar assim. O meu perfil dominante, que é o perfil de liderança, estava fraco. Então, vou te contar um segredo agora. Vai me contar mais no próximo bloco, ela vai contar o segredo dela aqui, Henrique. Mas antes também, a gente quer saber como ajudar você que quer emprego, quer ficar com uma empregabilidade maior para as entrevistas. É no próximo bloco aqui do FIB 360. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel, I
I'm looking for. I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for. I wanna feel. I'm looking for. I wanna ride. I'm looking for. E estamos de volta aqui com o FIB 360. E agora você estava, antes do break, você ia falar sobre um segredo, me conte. Exatamente. Tiago, eu sempre fui muito focada em pessoas. Sim. E aí, o meu lado leve me trazia para dança, para música, Sim. né? Quando eu percebi que eu precisava desenvolver o lado da dominância, ser dominante, né, que depois a gente já vem com essa pauta mais focado, né, eu fui desenvolver o lado da luta. Hoje eu faço kickbox. Olha. E o que eu percebi, o tanto que me deu postura de liderança. Então, a luta hoje para mim, aquela ferramenta-chave que fala assim, opa, ativei o modo dominância, ativei o lado da liderança. Então, que era um gap que você tinha. Gap. Então, pra quem não sabe, o gap é um desvio, é uma falha, um comportamento que precisa ser melhorado, né? Precisa ser aperfeiçoado. O gap daí você fala assim, olha, esse é o gap que me trouxe a pensar nesse processo. Então, opa, o gap para mim eu precisava ter mais força. Sim. Ter força, falando de balé clássico, todo mundo vê, né, a força, todo mundo vê aquela beleza, mas não vê a força que tem que ter na perna. Tem que ter muita força. Porém, você é leve, você tem uma imagem leve, uma imagem bonita. De repente, eu fui lutar para ter essa imagem da força, da liderança. Para que as pessoas conseguissem também ver em você essa força, né? Exatamente, só, e mudou. Né, e é impressionante o quanto mudou mesmo, pessoal. Galera, vamos falar então, porque 2022 tende a ser aí um período econômico melhor, então as pessoas estão ansiosas para conseguir seus empregos. Ellen, quais são os principais erros que chegam lá para você na sua consultoria? Postura, jeito, como que é? Bom, Tiago, realmente as pessoas estão com um pouco de dificuldade porque elas querem aquele emprego a qualquer custo. A todo custo. Exato. O maior erro, você não ser você. Você chegar numa postura de que você quer aquilo ali, então você se adaptar num tanto. Personagem. Tem um personagem, e a gente percebe. O personagem realmente, para quem... Não dura. Não olhar nos olhos é outra questão assim que me incomoda realmente. Eu sou uma pessoa que eu sou muito humana, então eu preciso que a pessoa olhe no meu olho, a ponto de eu ficar buscando o olhar do candidato. Mas é um desafio, né? Porque o jovem hoje, né? E eu digo até com uma certa propriedade, né? Pelo meu trabalho com jovens, eles não têm mais o hábito de olhar olho no olho. Né? Muitas vezes por conta da educação, pela falta, às vezes, de contato, de comunicação, né? É um desafio isso aí, né? Para o pessoal que tem dificuldade. O que faz, então? Porque, você vê, você que está nos assistindo, é uma coisa que, às vezes, dá um alerta no outro de uma situação ruim. Não me traz confiança. Não traz confiança, né? A pessoa que não me olha nos olhos não me traz confiança. A pessoa, então, tem que se ligar nisso. Sim. Tem que se ligar. E a outra coisa, eu acho que é interessante também falar rapidamente sobre, não coloquem número de documento em currículo. Nossa, não façam isso. Você coloca número de documento, nome completo, nome de pai, nome de mãe, endereço completo. Aí uma bandeja cheia para as pessoas fazerem uso do
Pessoas mal intencionadas, né? Exatamente, dos seus documentos, da sua vida. Então não faça isso, coloca ali, coloca o nome completo, coloca a idade, sabe? Mas, se quiser colocar endereço para ficar mais fácil, coloca o bairro de repente, mas não coloca documentação, não coloque. Depois disso, faça o currículo de uma forma onde ele se torne interessante para que as pessoas te chamem, e porém com uma dúvida até de falar assim, poxa, eu quero conversar com essa pessoa. Conversar mais com ele. Eu quero conversar com essa pessoa. Porque o jogo da sedução, né? Exatamente. E aí, isso vai te trazer com que a pessoa tenha interesse em buscar quem é você, né? Mas não deixe explícito currículo de 3 páginas, Deus me livre. Não tem tempo para ler tudo isso, Não, né? gente, pelo amor de Deus, faz um currículo de 1 página só, tá lindo, sabe? Busca colocar as últimas 3 experiências. Não tem as últimas 3 experiências? Coloque lá, busque um texto padrão aonde você coloca o que você se destaca. Qual o comportamento mais interessante em você? Qual o seu defeito? Todo mundo tem defeito, não adianta a gente falar que não tem defeito. Quando o candidato fala para mim, é interessante isso, o candidato fala para mim assim, não tem defeito não, eu falo, olha que eu vou falar com a mãe. Ou tem ainda aquele... Olha que eu vou chamar a esposa. Vou colocar elas aqui na entrevista, né, para saber. Já fiz isso. Você já fez isso? E como foi? Interessantíssimo, porque como eu trato com profissionais da construção civil, muitas vezes, eles vão com esposa, às vezes eles vão com os filhos, né, e fica lá fora, às vezes a esposa esperando, né? Eu falo, vem aqui que ele tá com dificuldade em tal coisa. E aí ela chega e fala assim, olha, qual que é o defeito dele? Ele tem bastante. Eu falei, você viu? Você falou que você não tinha. Então assim, você deixa leve, porque aí é o gap que eu preciso para que a pessoa se mostre. Sim. Ali ficou uma abertura, abriu o processo aonde você entende como é a relação daquela pessoa com os filhos, como é a relação daquela pessoa com a esposa, né? O quão ela quer aquilo ali. Não vá para uma entrevista com tempo regrado. Se você chega numa entrevista, você tem que sair num determinado horário, fala do entrevistador, olha, eu tenho tanto tempo para ficar. Se por um acaso eu precisar ficar um pouco mais aqui, a senhora não faz uma adequação aqui na entrevista? Pode colocar, deixa claro várias isso, né? vezes, fique claro, deixe claro, sabe, o candidato ele tem que ser claro ali, porque ninguém está querendo um robô. Quando você entra numa empresa, dentro de do teu dia a dia, você vai enxergar aquilo que é realmente a pessoa. E quando, na consultoria, eu passo uma análise sobre o candidato, eu passo essa análise com tudo o que aconteceu ali, com parte rítmica, parte de produção, porque dá para a gente perceber nos testes que a gente faz, dá para a gente perceber no teste DISC. E você vai falar um pouquinho sobre isso. Não vai dar tempo dela falar, estender sobre o assunto aqui no programa, mas Thiago, quem acompanha a gente nas redes sociais, lá no Instagram da TV FIB, a Ellen vai preparar um conteúdo especial falando um pouquinho mais, que você pode ter as respostas. Porque muitas pessoas que estão em casa estão pensando assim, Ellen, eu não sei o meu defeito, eu não sei a bendita da minha maior qualidade, eu não sei, mas tem testes que podem ajudar, é isso? Tem muitos testes que hoje nos ajudam até a nos adequar melhor para o próximo passo. Hoje eu tenho um perfil e eu quero e um comportamento e eu quero adequar aquilo ali para um próximo passo. São quantos, só para deixar um gostinho, são quantos perfis? Assim? São 4 perfis que podem gerar 16 comportamentos. Entendi, então pode conciliar algumas coisas, né? Exatamente. Até porque o ser humano não é tudo uma coisa só, né?
Então tem aquelas conciliações. Exato. E que ele vai reagir de uma maneira a uma pressão, outro vai reagir daquele mesmo cenário, ele vai reagir de outro. Exato. É muito bacana. Eu fiz, né? Eu tenho a formação disso, que apliquei bastante na minha vida, e a gente vai querer muito saber sobre isso aqui. Mas, Ellen, voltando sobre o pessoal que está precisando aí de ajuda, informação nesse momento das entrevistas, o que você daria a mais, assim, não só de dica, mas no olho da galera, para que eles não façam num processo seletivo? Vamos lá. Não falte. Existe uma falta absurda. Você marca, você fica esperando, você tem a demanda e você não tem a mão de obra. Que absurdo, né? Que mundo que nós vivemos em que ainda a gente não consegue avisar no WhatsApp. O Henrique tá me olhando, né? Você também não avisa, às vezes, quando vai chegar atrasado, né? Ele tá ali olhando com cara feia pra mim. Mas por que o ser humano é assim ainda, hein? Então, existe como tem, eu acho que muita demanda, pode ser que as pessoas estão fazendo uso disso por conta de muita demanda. Eu acredito. É o cúmulo da falta de educação, Thiago, não é? É o cúmulo da falta de educação, a ponto de eu já ter marcado recrutamento e seleção extra de sábado. Por quê? De repente eu tô querendo mudar de área, ou tô fazendo um freela, tô fazendo um freelance, né, e não consigo ir nos dias normais. Vou num sábado, marquei num sábado, mandei 30 convites, foram 2 pessoas. Nossa. Quer dizer, eu marco uma atividade na empresa, num lugar de fácil acesso. Penso em toda a logística. Penso em toda a logística e as pessoas não comparecem. Então, assim, buscar ser mais gentil, né? Mais transparente. E outra, gente, não esperar chegar na última etapa para falar que não quer. Eu ia falar isso, Ellen, porque eu até pensei assim, em não falar, mas ainda as pessoas fazem processo seletivo para barganhar o que ela já tem. Exato. Não é? Isso também é horrível, né? É muito triste. É muito triste. E outra, existe um gasto muito grande com uma contratação. Se a gente for falar de consultoria, a gente fala hoje do valor pago por pessoa, né, que essa empresa que está pedindo, ela paga por pessoa, sim, por candidato. Aí esse candidato vai fazer um ASO, ele vai fazer um exame médico, né? Já é outro valor. E tem segmentos que são vários exames. E né? aí, exatamente. E depois ainda a gente tem o exame psicossocial, que é outro valor. Então, quer dizer, para você chegar na última etapa, antes de ser registrado no carteira, departamento, né, pessoal da empresa, antes... a empresa já gastou aí no mínimo R$1.000 com esse candidato. E para ele falar não na hora de ser registrado. Então, assim, vá com certeza daquilo que você quer. E eu ligo pro candidato, falo, você tá brincando, que se você chegou até aqui, fez a empresa gastar contigo. Você não existe, Ellen. Eu falo, Thiago, mas é porque é isso. Como estava tudo sendo robotizado demais, sim. As pessoas perderam o respeito porque é robô. E daí, assim, que respeito que eu tenho com o robô? Então, isso aqui é entre nós. Olha, cá entre nós, por que você fez isso? Né? A empresa, ela não foi lá te buscar com uma corda no pescoço, foi uma decisão sua. Tudo bem que é mais fácil você desistir antes de entrar e ficar 15 dias e pedir demissão, que é caro também. Então, assim, é realmente buscar aliviar dos dois lados. Você está com dúvida? Ellen, ou recrutadora, eu tô com dúvida, eu acho que eu não vou para a próxima etapa, não me mande para a próxima etapa. Eu acho que a gente tem que ser claro. Isso é uma coisa que eu vou ser bem clara, de olho para olho. Adorei conversar com você. Obrigada, Thiago. Amei esse papo, porque assim, a gente precisa mesmo, né, de pessoas como você, que se preocupe com esse toque humano,
de olhar olho no olho, né? E é olhando nos seus olhos que eu falo assim, ó, Ellen, obrigado, volte mais. Tem muita coisa pra gente estender em conteúdo, né? Assim, as empresas estão doidas aí procurando soluções. Exato. E deixe o seu recadinho para o pessoal te procurar. Como que o pessoal pode encontrar a consultora Ellen? Garmes Consultoria e Gestão de Pessoas. Eu estou nas redes sociais também, como Garmes Consultoria. Estou nas redes sociais como Ellen Garmes. E tem um escritório, né, ali na Virgílio Malta 1353, no piso superior. Tem um cafezinho gostoso. Tá aqui em Bauru, tá, galera? Então, um café gostoso, um chazinho e conversa boa, conversa edificante. Busquemos oportunidades que elevam a gente, que trazem a gente para o nosso dia, tá? Para o nosso dia a dia, sem mentira, sem enrolação, sem estar enganando o outro. Sem tá? mimimi, Sem né? mimimi. Nossa, zero mimimi, Thiago. Zero mimimi. Zero mimimi. Quer aumentar o faturamento, né? E desenvolver pessoas na sua empresa? Converse com ela, que tenho certeza que a conversa vai ser incrível, tá bom? E a todos vocês que ficaram aqui, um grande beijo. Até semana que vem, aqui com o nosso FIB 360. Valeu! Fui!